Olá, Psis. Hoje a gente vai iniciar o nosso terceiro encontro do GE, em TCC breve para a prevenção do suicídio. E antes a gente vai fazer uma recapitulação do nosso último encontro, onde a gente, por último, falou sobre crise, resposta à crise. Então, a gente viu no último encontro que o nosso objetivo na crise é estabilizar esse paciente, essa paciente, e tolerar o mal-estar e sobreviver a esse momento de turbulência que é a crise. Porém, o plano de resposta à crise, ele vem bem no início do tratamento, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre metas e objetivos que a gente pode definir junto com esse paciente lá no início do nosso acompanhamento. Então, no plano de resposta à crise, a gente vai identificar e munir esse paciente, treinar habilidades para que na hora da crise ele saiba o que fazer ou saiba a quem ou aonde pedir ajuda, caso ele não consiga gerenciar essa crise com as habilidades que ele possui. Seja porque, ainda porque a depender do acompanhamento, pode ser que a gente ainda não tenha estabelecido um treino de habilidades para esse cliente, ou pode ser que aquele treino que a gente já fez, ele precise ser reforçado depois que a crise atenuar. Então, o que é que precisa ser feito nessa condição de crise? A gente realiza o plano junto com ele, dentro da sessão. Então, lá nos apêndices, vocês têm acesso do modelo desse plano de segurança, o plano de resposta à crise, e você vai fazer junto com ele essa condução. No online, a gente pode encontrar alguns obstáculos para esse cliente, dele dizer que não tem uma folha de papel, dele dizer que não consegue se lembrar recursos, formas que ele pode gerenciar essa crise, e a gente está ali para desfazer esses obstáculos. Então, lá no roleplay passado, a Rose, que foi quem fez comigo o roleplay, ela simulou que ela não tinha papel próximo, né? O celular dela estava descarregando. Então, eu me coloquei de, não, eu vou digitar aqui para você e depois eu vou enviar isso para o seu celular, para o seu celular. Então, essa é uma forma também da gente conseguir tirar algum obstáculo que possa surgir ali na fala do cliente. Então, a escuta, ela é ativa e orientativa. Eu não vou buscar saber sobre o que aconteceu no passado muito distante. Eu quero entender, na hora, o que é que está acontecendo no momento presente. O foco é a resolução do problema, porque é a resolução do problema no momento presente que vai fazer essa crise atenuar e o cliente vir para uma linha de estabilidade. Incluir razões para viver, então, alguns planos a gente não tem e em outros tem. Aqui no livro, ele apresenta de forma separada, ele traz dois modelos, um que é separado, um capítulo só sobre razões para viver e trazendo referências, dados, pesquisas que mostram como os tratamentos eles têm um avanço quando você inclui uma lista de razões para viver para essa pessoa. E a lista de razões para viver pode ser das pequenas coisas do dia a dia, uma comida, uma série, os pets, há grandes planos de que, nossa, tá difícil para caramba, mas eu tenho um plano de construir uma casa, eu tenho um plano de me casar um dia, então tudo isso precisa ser listado. Esse plano que a gente conduz, ele pode mudar. Assim como os gatilhos, né, e a avaliação de risco é uma coisa que é dinâmica, a gente faz sessão a sessão, o plano, ele também pode ser fluido. Então, pode ser que a gente faça um plano e ele super fique funcionando 2, um mês, e daqui a pouco acontece uma situação e o cliente traga dizendo que aqueles recursos que a gente tinha listado para estabilizar a crise não estão funcionando. E aí a gente vai descobrir por que não está funcionando, qual é o obstáculo, se ele não colocou em prática, se tinha outros fatores de risco ali que se tornaram um obstáculo para ele executar esse plano, o que é que aconteceu para esse plano não estar funcionando, e a gente reformula ele junto com o cliente. Então, a cada sessão deve ser checado. Lá no apêndice, a gente viu no encontro
No primeiro encontro, se eu não me engano, que tem nos apêndices um checklist. O checklist não é a avaliação de risco, mas o checklist é uma guia para você saber se naquela sessão você cumpriu aqueles objetivos de sessão. E é uma forma da terapeuta ela se guiar. Recordando que o livro, o tempo todo, ele traz que nós, terapeutas, que estamos lá com o cliente, a gente tem uma liberdade de escolher qual é a intervenção que a gente vai iniciar, de escolher, né, quando esse tratamento ele precisa durar mais tempo do que 12 sessões, entendendo que é um protocolo e nós temos liberdade para utilizar esse protocolo e adaptá-lo de acordo com a necessidade de cada cliente que estiver ali conosco. Então, hoje a gente entra no capítulo 11, que é o planejamento do tratamento, que também é feito junto com o cliente. Lembra lá que no início o livro traz que você tem que dar previsibilidade para esse cliente, explicando o que é que seria o TCC breve, qual é a estrutura, a quantidade de sessões, quais são os riscos desse tratamento, quais as responsabilidades que o clínico vai ter e que esse paciente vai ter. Então, o planejamento do tratamento, ele tem uma estrutura que é clássica da TCC, quem é da abordagem já deve estar muito familiarizado com isso, e você vai construir esse plano juntamente com o cliente na sessão. Nele, a gente vai levantar as expectativas do cliente, porque pode ser que ele chegue com essa ideia de, em 3 sessões, nunca mais ele vai ter uma crise, em 3 sessões ele vai parar de ter algum comportamento autolesivo. Então, a gente precisa também trazer essas expectativas baseadas na realidade, reforçar o nosso compromisso ali com ele e também convidá-lo para esse compromisso. Então, na sessão, no encontro anterior, a gente falou sobre isso, né? Toda intervenção que a gente propõe, a gente compromete esse cliente para que ele esteja de acordo com o que a gente está propondo. Dificuldades esperadas, a gente vai falar com ele, por exemplo, a gente está usando o caso do João. João tem insônia, João tem uma baixa tolerância à frustração, então é esperado que ele ainda vá continuar apresentando esses sintomas, esses comportamentos durante algum tempo. Mas, em X tempo, com aquelas habilidades que a gente vai ensiná-lo, a gente faz uma previsibilidade que isso vai diminuindo com o tempo. A gente também não pode ser taxativa, porque tem vários fatores em termos dessa modelação de comportamento que podem influenciar com que a coisa demore um pouco mais ou demore um pouco menos. E a gente também tem que compartilhar isso com o nosso cliente. E lembrar de preservar a autonomia dessa pessoa. Se a pessoa sentir que ela não está no controle, porque ela já não tem muito controle, a depender do cliente, da autorregulação dela mesma, não está tendo muito cliente, da frequência desses pensamentos e de conseguir se distanciar deles. Então, se ele sentir que até no espaço, que deveria ser um espaço seguro, terapêutico, nós que estamos nesse lugar de dar ordem, de dizer o que ele vai fazer ou não fazer, do porquê é melhor ou não melhor, pode ser que o compromisso, ele fique frágil, o nosso vínculo, ele fique frágil. Então, sempre trazer essa ideia da colaboração do cliente com o terapeuta. Até aqui, estão acompanhando, estou indo muito rápida. Ok. Então, vamos lá. Então, antes de eu avançar, eu vou abrir aqui com vocês uma simulação do plano do João que eu fiz pensando. Alguém levantou a mão? Foi para engano. Deixa eu abrir aqui. Apareceu para vocês um Word. Tudo bem. Pronto. Então, aqui foi uma simulação sobre o caso João, que é aquele que a gente abordou durante todos os nossos encontros. Recordando bem rapidinho, João é uma pessoa que está enfrentando dificuldades no trabalho, se sentindo muito sobrecarregado. Ele tem conflitos com a namorada, ele tem um histórico de perda por suicídio, o pai dele morreu por suicídio, ele já tem uma tentativa anterior, ele
tem conflitos com essa namorada, uma baixa tolerância à frustração. Quando ele sai da linha de base dele, ele aumenta o consumo de álcool, ele dirige alcoolizado, ele está apresentando insônia. Então, tem alguns fatores de risco que estão influenciando João nesse processo, e a gente está trabalhando com esse caso. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse exemplo aqui para vocês lá no grupo. E falando sobre o plano de tratamento, lá no livro ele vai trazer 3 modelos, que são aqueles 3 casos clínicos que eles vão apresentando. E a ideia é essa: você pode tanto fazer no Word, junto com o cliente, se for presencial, pode ser algo numa folha de papel também, vai a critério de vocês, mas é algo que vocês vão fazer junto com o cliente e, aos poucos, ir modelando esse plano, sempre que ele necessitar algum tipo de ajuste. Então, o protocolo no todo, ele tem essa estrutura de 12 sessões, mas pode ser que, ao final, precise de mais sessões, porque, lembrando, esse protocolo, lá no contexto deles, é um serviço ambulatorial. Então, esse é um ponto importante a ser lembrado para contextualizar para a nossa realidade brasileira e para a clínica de vocês. Então, o primeiro objetivo, que é a meta, que o cliente já vem sabendo disso, é o risco à vida, é o risco suicida. Então, esse vai ser o nosso primeiro problema que a gente vai precisar atenuar. Então, aqui eu escrevi, né? Tem a ideação suicida, que ela surge quando acontecem os conflitos. Tem aqui os fatores estáticos e dinâmicos da vida de João. Então, a gente estabeleceu que a meta é reduzir esse risco imediato, no caso, atenuar uma possível crise, criar um plano de segurança em resposta à crise, aumentar o senso de controle e compromisso com a vida, porque ele repete sempre que tudo que ele faz, nada dá certo, então a sensação de autoeficácia não está alta de João, então é uma coisa que a gente também precisa considerar como uma questão de vulnerabilidade. A intervenção que vamos propor para esse problema é a avaliação de risco, que a gente sempre faz sessão a sessão, porque essa avaliação de risco, ela flutua, ela é dinâmica. A declaração de compromisso com o tratamento, que a gente falou no encontro anterior, que essa declaração não é um contrato de não suicídio, porque isso não existe. Então, lá no apêndice tem um modelo dessa declaração de compromisso, que é basicamente ele dizendo, se comprometendo que com esse tratamento, se comprometendo a, por exemplo, se for um cliente que tem armas, se for um cliente que tem acesso a meios que podem ser letais a ele concordando que em momentos de crise, outra pessoa pode ficar na posse dessa arma que ele possa ter ou de qualquer outra coisa, por exemplo, medicações. Então, a gente vai desenvolver esse plano de segurança, tudo isso no nosso primeiro encontro. Número de sessões estimado. Então, se ele vem numa linha de risco, né, fora da linha de base, a gente vai estar reforçando sempre a atenuação da crise, porque eu preciso estabilizar esse cliente antes de começar o tratamento de fato. Aqui eu coloquei que ao longo das 12 sessões, porque é isso, o risco ele pode flutuar. Então, sempre a gente tem que estar repetindo essa avaliação do risco. Resultado esperado, redução do risco, de fato, maior estabilidade ao longo desse tratamento. Tem uma questão de desesperança e dos pensamentos que ele tem também autodepreciativos. Então, aqui a gente está falando do que o livro chama de crenças suicidas. Essa parte do tratamento vem lá na fase 2, onde a gente enfraquece esse sistema de crenças, e sobre isso a gente vai falar no nosso último encontro. Então, as metas é identificar, enfraquecer essas crenças. Lá no final, nos apêndices, tem as folhas de atividade, ABC, onde temos as perguntas desafiadoras, identificação de padrões de pensamentos problemáticos, treino para monitoramento dos pensamentos. Então, aqui eu dou um número de sessões estimadas, entendendo que pode ser menos ou mais, vai depender muito desse cliente. Reduções de distorções cognitivas e a melhora do senso de autoeficácia. Outro problema que eu listei de João foi a insônia e a desregulação emocional dele, que vai ser um pouco sobre isso, nosso encontro de hoje. Então, nosso foco vai ser reduzir esses sintomas de insônia, desenvolver habilidades de relaxamento e mindfulness
e aprender estratégias para gerenciar crises. Então, lá também, no próprio apêndice, tem um roteirinho de condução para relaxamento, tem um roteirinho também de treino para o mindfulness, tem também o kit de sobrevivência, que a gente vai falar sobre isso hoje, e a higiene do sono, que muitos de vocês, eu acho que em relação a esse problema, muitos de vocês devem estar familiarizados de como conduzir isso com clientes de forma geral. Outro problema que eu listei foi o aumento do uso de álcool em momento de sobrecarga, que a gente até falou sobre no outro encontro, sobre reduzir danos, porque nem sempre esse cliente ele vai concordar ou ele, de fato, vai conseguir fazer uma abstinência total, ainda que ele saiba que, nossa, o aumento do uso de qualquer substância te coloca em maior vulnerabilidade. Então, trabalhar com a lógica de redução de danos é também uma via nesse processo. A questão do isolamento social e abandono de atividades significativas. No caso, ele afirma que ele parou de fazer algumas coisas do dia a dia dele, por exemplo, a corrida. E a gente, se fizesse uma análise, né, do que é que está acontecendo, ia ver, João não está dormindo. Ele acorda muito cansado, está se sentindo sobrecarregado. Como é que esse cara ainda vai ter condições, energias para praticar uma atividade física que tenha um alto impacto? Então, tudo está meio desandando ali na vida de João. Outra coisa que a gente não tem informação é sobre a rede de apoio de João. Ele fala dessa namorada, mas não cita outros amigos. Lá no trabalho, as pessoas estão zoando ele assim, de que ele não está aguentando a pressão e tudo mais. Então, a gente não sabe como é que é essa rede. E se essa rede ela for frágil ou inexistente, a gente também pode incentivar que ele busque lugares onde ele possa fazer conexões. E, por fim, vem a prevenção de recaída, que a gente também vai falar no nosso último encontro, semana que vem, que seria consolidar essas habilidades aprendidas ao longo desses 12 encontros, criar um plano para prevenir recaídas e lidar com futuros eventos estressores. Porque, nossa, o livro vai trazer, em termos de porcentagens, que eu não vou lembrar agora qual é, a porcentagem de sucesso nesse tratamento com uma TCC breve, mas isso significa que nunca mais a pessoa vai ter uma crise, que nunca mais a pessoa vai fazer uma tentativa, por exemplo, ou ter ideação? Sim e não, porque a gente está falando de uma questão que é multifatorial, a gente está falando de eventos estressores intensos que podem acontecer na vida dessa pessoa, e isso desestruturar ela, e ela também precisa saber disso lá no início do tratamento, mas o livro traz que transtorno bipolar, pessoas que fazem uso de substância de forma nociva e afins, tem uma redução drástica da tentativa de suicídio, e também tem uma redução drástica das crises se tornarem crônicas com o passar do tempo. Deu para entender um pouco mais sobre essa ideia de plano de tratamento, quem não é da TCC e quem é também, que talvez tenha mais coisas a contribuir sobre o plano de tratamento do que eu, que não trabalho com TCC, clássica, tradicional. Estão acompanhando, estou indo rápida, deu para pegar todo mundo com câmera fechada, sozinho aqui. Mas vamos lá, deixa eu parar agora. E aí depois eu posso mandar o hoje para vocês lá no grupo, para olhar com mais calma. Deixa eu voltar para o slide. Eu estou de câmera fechada, porque eu estou no trabalho, Terezinha, por isso que minha câmera está fechada. Tá bem, bom trabalho. Vamos para as habilidades de regulação emocional. Então, uma coisa bem importante é a nossa psicoeducação. O cigarro entraria no... Sim, isso mesmo. Todo e qualquer. Como assim o cigarro entraria como psicoeducação também? João não usa cigarro, ele usa álcool. Mas fale mais sobre o cigarro, Raíssa. Pode abrir o microfone. Qualquer substância.
qualquer substância. Apesar que o cigarro vai ter um efeito, talvez não, vai ter um efeito relaxante. Mas, se no momento de crise ele aumenta, a gente vai trazer essa questão do problema de saúde de longo prazo. Não necessariamente o cigarro não é uma droga, uma substância que vai trazer uma vulnerabilidade para essa pessoa. Sim, de fato, pode ser. Uma redução de dano, sim. Mas, em termos do suicídio, o cigarro não é uma droga que vulnerabiliza. Nesses casos, a gente vai falar drogas como o álcool, a cocaína, o crack, drogas psicodélicas, esses tipos de substância que tanto pode levar para uma pessoa para um comportamento mais impulsivo, de risco à vida dela, depender da situação, ou que possa levar a uma overdose. Tudo bem? Então, em termos de psicoeducação, também precisamos trazer isso, por isso que é muito importante. Lá no nosso primeiro encontro, eu falei sobre a gente entender sobre o sistema nervoso, porque isso está super vinculado a gente conseguir explicar para o cliente o que é que acontece na crise, por exemplo, o que é que acontece quando ele se autolesiona e afins, o que é que isso causa no corpo dele, no sistema nervoso dele e tudo mais. Então, quando a gente inicia o treino de habilidades de relaxamento e também o mindfulness, a gente tem que trazer essa noção que, olha, isso aqui que eu estou te explicando para relaxar, ou essas coisas que você já faz, que você se sente calmo, relaxado, tranquilo, isso está afetando a sua fisiologia. Você está acionando seu sistema nervoso parasimpático, que é aquela sensação de, estou bem, posso descansar. Mas, nesse outro treino que a gente vai fazer, que é de você conseguir prestar atenção no que você está pensando, sem se vincular, sem tomar aquilo como verdade, isso é um treino para a sua cognição. Porque quando a gente está lá, no meio da crise, ou quando os pensamentos estão muito intensos, a nossa visão faz isso aqui, ela só está com foco no problema. E isso se chama viés atencional. Eu prefiro usar com meus clientes visão de túnel, porque isso já fica muito claro quando eu falo. Sabe, visão de túnel, quando você só foca no problema, você não consegue ver as outras coisas. Já se sentiu assim? E a pessoa, geralmente, ela vai dizer sim, já se sentiu assim. Pois é, isso é visão de túnel. Por isso que a gente faz um plano de crise, porque na crise, tudo pode acontecer. Eu saí da minha linha base. Tudo pode acontecer. E eu preciso me precaver, porque a minha visão está com foco em se livrar do problema, em se livrar desse sofrimento. E a gente vai trazendo ali uma comunicação de explicação na linguagem desse cliente. Então, no treino de habilidade de relaxamento, a gente vai fazer essa psicoeducação. No livro, ele traz a respiração diafragmática e o relaxamento muscular progressivo. Mas você, que é da TCC, da Gestalt, do psicodrama, qualquer outra abordagem, você vai utilizar os recursos de relaxamento que você tiver aí na sua maleta de terapia, de coisas que você já aprendeu, que você sabe que tem um efeito relaxante, você pode trazer isso para o seu cliente também. Ah, Terezinha, quantas habilidades? E eu gosto de trabalhar com duas. Porque se eu der, nossa, eu tenho aqui na minha caixinha de ferramentas umas 15 formas de trazer a pessoa para um estado mais calmo, de acionar o sistema nervoso parasimpático. Mas se eu for ensinar para essa pessoa as 20 de vez, ela não vai aprender nenhuma. Então, é importante a gente iniciar por partes, para saber que, ok, essa pessoa entendeu como é que funciona isso, ela está treinando essa habilidade, ela aprendeu essa habilidade. Ok, posso trazer mais outra ferramenta para ela, e vamos treinar, e ela vai criar um repertório de também ter na maleta dela de recursos coisas que ela pode fazer. Porque para algumas pessoas, por exemplo, respiração diafragmática vai ser extremamente difícil de fazer. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu sempre convido as pessoas a fazer essa respiração com ela mesma se acalmando e ela mesma prestando atenção na barriga dela, subindo e descendo, no ritmo dela. Não gosto de respiração de contagem.
E aí isso vai do terapeuta, do que vocês gostam também, de acordo com aquilo que traz nas evidências. Então, em termos de evidências, ele traz essas duas, mas ele também cita que existem outros, e que o clínico tem essa liberdade. Sobre pessoas que podem ter um diagnóstico de depressão, por exemplo, e tem aquele movimento mais paralisado, são aquelas pessoas que a gente tem que estar bem perto da tela, quase que trazendo a pessoa para vir para a sessão. O nosso corpo, ele vai ser esse espaço de tentar trazer essa pessoa para participar, porque muitas vezes esse cliente, ele quer fazer terapia deitado, ou numa posição que isso traz mais aquele movimento de fechar, e eu vou movimentar, de tipo, vamos lá, tá levantando, então, às vezes, botar uma música no início da sessão, ou no meio da sessão, eu vou já jogar uma música que vai acionar emoções que são opostas a que esse cliente está sentindo. Ou vou convidá-lo a ele a levantar e vou alongar junto com ele. Vou pedir para que ele mude a postura que ele está. Então, essas são formas que a gente também pode fazer com que esse cliente se movimente. Relaxamento muscular progressivo. Para mim, é a menina dos olhos no começo. Quando eu ainda não conheço muito esse paciente, não sei do que é que ele gosta, não sei do que ele já sabe, eu vou procurar saber. Então, muitos deles nunca ouviram falar sobre relaxamento muscular progressivo. E é algo que é fácil, algo que ele vai sentir que ele mesmo está no controle ali dos membros, vai perceber esse corpo dele, e eu vou fazer junto com ele. Então, esse treino a gente faz na sessão, a gente pode usar o recurso de enviar um vídeo do YouTube para que ele treine em casa, e eu vou explicar para ele por que é muito importante ele fazer esse treino. Vou pedir o feedback dentro da sessão de como é que foi para ele fazer esses exercícios, se foi estranho, se sentiu alguma dor enquanto estava fazendo, o que é que teve de bom, de positivo para ele, se ele acredita que vai conseguir colocar isso em ação no dia a dia. Então, todas essas são coisas que a gente pode ir dialogando com esse paciente. Dialogar com ambivalência em relação à apatia. Então, pode ser que ele diga que ele está muito cansado, que ele não vai lembrar e tudo mais. E aí, vocês precisam lembrar do follow-up. Se eu ensinei algo, antes de chegar à próxima sessão, eu já vou mandar mensagem para saber. Oi, João, você conseguiu colocar em prática aquele exercício que a gente fez na sessão essa semana? Sim, não, se não, porque se sim, ótimo, reforça positivamente. Continua, João, parabéns. Para que ele chegue nessa sessão posterior, já contando quais foram os desafios, em que momentos ele treinou, como ele percebeu que ajudou ele, por exemplo, na insônia e tudo mais, ou em outras situações. Eu também coloquei aqui de sugestão estimulação sensorial, cheiros e texturas. Então, é algo que a gente pode aprender. Aprender o quê? Que a gente pode ensinar a esse paciente se autoacalmar com coisas que ele já gosta. De que, eu tenho um pet, então a Rose no roleplay, ela disse que tinha uma cadela, que eu não lembro o nome agora, Catarina, e que ela gostava de ficar alisando Catarina. Ótimo. Contato com esse pet. Eu gosto de textura daquelas mantas fofinhas. Ótimo. Pega isso para ter um momento para você. Abraça, passa a mão. Tem cheiro YZ que eu gosto muito. Você pode associar a sua respiração a esse cheiro, fulano. O que é que você acha de começar por aí? E aumentar a percepção de conforto para essa pessoa, principalmente, porque já está tudo muito difícil, já está tudo muito sofrido. Então, eu vou conduzi-la a pensar como ela pode melhorar o momento, como ela pode trazer mais conforto para o dia a dia dela. Até aqui alguma questão, alguém que contribuir também sobre a habilidade de relaxamento. Deixa eu ver o chat. Sim, exatamente. Meditação não é para todo mundo. Muito bem. Aqui também pode entrar hobbies, se a pessoa já tiver, ou se ela tiver interesse em desenvolver coisas que são mais manuais também. Pode entrar aqui no treino de habilidades de mindfulness. Então, o livro traz esse recorte que eu trouxe aqui.
Maior probabilidade de ter episódios frequentes, que a pessoa que ela, né, lida com ideação há muito tempo, peraí, deixa eu ver. A Andressa diz, pegar em objetos relaxantes pode ser uma opção? Também, porque é esse tato, né? Eu trazendo ela para o sensorial. Porque no relaxamento, como eu disse, é fisiológico. Então, tudo que for contato com o corpo, para esse corpo se sentir mais relaxado, pode ser uma intervenção. Então, o livro traz que o Mindfulness, ele vai ajudar várias pessoas, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, outras condições, tudo isso tem um efeito válido quando a pessoa faz um treino de Mindfulness. Então, ele destaca que a pessoa que faz esse treino e tudo mais, ela tem maior probabilidade de... Não, peraí. Pronto. Que a pessoa que ela está lidando com uma questão do risco à vida, ela tem uma maior probabilidade de ter episódios frequentes de estresse agudo, porque ela está sensível. Qualquer gatilho pode levar ela para um estado mais alarmado. E comportamentos desadaptativos, que é o que acontece com as pessoas. Ela está ali na linha de base e ela vai para o que a TCC chama de modo suicida, que é para esses comportamentos que vão tornar a situação ainda mais complexa, ainda mais desafiadora para essa pessoa. E também trazendo uma mudança negativa no modelo. A Vitória, ela pergunta, como trabalhar uma possível resistência do paciente em relação ao uso dos recursos terapêuticos, treinos de habilidades? Então, lá no início, quando a gente fala em compromisso, é uma coisa que a gente, não sei se você chegou agora, Vitória, mas a gente falou lá no início sobre esse compromisso que a pessoa ela tem que ter. Então, pode ser que ela diga que, nossa, eu estou muito apática, não vou conseguir fazer isso. E aí a gente vai reforçar o que foi lá no primeiro encontro, de que você veio aqui para ter minha ajuda. Então, uma comunicação irreverente nessa hora é muito importante se você está aqui é porque você quer o meu apoio. Por que você não quer fazer? Sendo que eu vou fazer junto com você aqui para te ensinar. Você pode sugerir alguma coisa que pode ser um obstáculo para o cliente, Vitória? O livro traz alguns, mas não me vem nenhum agora. Mas ele pode dizer preguiça, ele pode dizer que é muito difícil, e a gente vai tentar dissuadir essa pessoa. Difícil como? Que você ainda nem tentou. Eu só te expliquei como é que funciona e eu vou fazer junto com você. A gente vai no seu ritmo. Mas precisamos fazer, porque esse é o objetivo que a gente acordou lá no plano de tratamento. Você se lembra que você se comprometeu comigo? E eu estou aqui comprometida com você a gente fazer o que estabelecemos. E o seu compromisso? Onde é que está? Então, uma comunicação irreverente nessas horas são bem-vindas, mas no início é dissuadir. Se ele está colocando um obstáculo, eu vou tentar dissuadir esse obstáculo. Não estou conseguindo dissuadi-lo, vou falar sobre o compromisso. Por que ele me disse lá no começo que era importante esse tratamento? Eu vou trazer tudo que ele já me trouxe, que é um objetivo para ele, nesse momento, de por que é importante ele fazer. E os follow-ups também, ao longo depois dos encontros, fazer os follow-ups para saber se essa pessoa está colocando, sim, em prática. Pode ter omissão? Com certeza. Pode ser que ele minta? Com certeza. E isso já não é da nossa responsabilidade, porque nossa responsabilidade a gente está fazendo, que é o nosso papel. Outras coisas não temos controle. E aí vai ser com o paciente. E a gente também pode trazer isso como um feedback para ele. Respondi, Vitória. Então, de novo, aqui no Mindfulness, a psicoeducação, explicando o que é. O objetivo é fortalecer a consciência do paciente sobre seus estados internos, sem julgamento. Então, sim, fulano, você já me contou que tem essas crenças aqui, são todas julgadoras, dizendo que você é um fracasso, que você não serve para nada e tudo mais. E você tem que aprender, o nosso objetivo aqui é que você aprenda que esses são pensamentos. E quando eles surgirem, eles não podem ser maiores que você, eles não podem ter o poder de te oprimir. E isso você vai aprender aqui com a minha ajuda.
e saber depois o que fazer, porque nem sempre a pessoa vai conseguir. Se ela estiver num estado muito alarmado, ela não vai conseguir fazer isso nesse primeiro momento. Por isso que tem que ser fora da crise. Falar que o objetivo desse exercício de prestar atenção nos pensamentos e tudo mais é trazer novas respostas adaptativas de que, se a coisa está me dizendo que eu sou um fracasso, que eu tenho que me matar mesmo e afins, e eu sei que eu não quero me matar, mas eu quero parar de sentir essa dor, eu preciso fazer comportamentos que vão contra esse pensamento e não agir de acordo com o que esses pensamentos estão me dizendo, porque senão eu estou dizendo que sim, é 100% verdade isso aqui que eu estou pensando. E a gente vai construindo essa narrativa junto ali com esse cliente, para que ele consiga entender. Porque lá no início, a gente já explicou para ele o que é o modo suicida, ele já está sabendo da linha de base e também da linha dele de risco à vida. Então, tudo isso ele já está munido. E cada proposta vai estar interligada àquela formulação de caso que a gente fez com ele lá no início. A lista de razões para viver e o kit de sobrevivência. Então, lá no livro, ele vai trazer uma lista com sugestões. Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui para saber qual é o apêndice. Tem o apêndice B5, que ele vai trazer algumas ações de estratégias comuns de autogerenciamento. No plano de resposta à crise, ele não bota a lista de razões para viver. E agora eu me perdi, se ele não está no apêndice ou está só no capítulo, essa lista de razões para viver. Alguém já olhou? Ainda não? Realmente, pensei que estava aqui no apêndice. Mas não, a lista de razões para viver está no capítulo. Está no capítulo 15, lista de razões para viver e o kit de sobrevivência. Então, elas são duas intervenções com foco em gerar esperança. Já a esperança também a gente gera de sessão a sessão. Quando eu digo que eu estou comprometida com ele, quando eu falo que eu vou ensiná-lo a perceber esses pensamentos e não agir de acordo a eles. Toda vez que eu me comprometo, eu estou gerando esperança para ele de que sim, é possível ele sair daquele inferno, é possível ele diminuir a sensação de mal-estar, é possível ele aprender a como tolera um mal-estar e não entra numa crise. Então, tudo isso são falas que eu posso gerar esperança. Quando eu estou mandando perguntas genuínas, por exemplo, no WhatsApp, de saber como é que ele está, eu também estou gerando esperança de alguém que se importa comigo, mesmo que seja uma relação que ela é assimétrica. Então, essas são formas que a gente pode gerar essa esperança para o cliente. Reforçar sempre o desejo de viver, porque a gente vai trabalhar com essa lista de razões e ele vai nos contar quais são as razões dessa pessoa, ainda que mude de semana a semana, mas a gente vai estar por dentro disso. E induzir a estados positivos e compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, se eu falar para vocês, pensa aí aquele momento que vocês viveram com alguém muito especial, que vocês se sentiram tranquilas, seguras, que você estava feliz, as outras pessoas também estavam felizes, você estava se sentindo em paz com a sua vida. Isso aciona memórias. E a gente traz essas imagens visuais quando a gente busca. Só lembrar já muda o nosso estado. A gente pode dar um sorriso, a gente pode se sentir mais relaxada, porque é isso, se a nossa mente está pensando, mesmo que seja imaginário, para ela é real, está acontecendo. Por isso que muitas vezes a pessoa teve ali um pensamento catastrófico e ela já está tomando aquilo como verdade, ela já está agindo como se aquela coisa estivesse acontecendo. Então, a gente também pode trazer essa explicação para a pessoa, que o cérebro, se ele imagina, acontece. Isso serve para coisas ruins, isso serve para as coisas boas, porque ele não distingue se aquilo está sendo real ou não. A mente está lá criando as imagens. Mas nós temos o poder
discernimento, desde que não estejamos apresentando sintomas psicóticos, a gente vai conseguir discernir que não, isso aqui sou eu, imaginando, viajando. Mas isso não aconteceu. E nem tenho o poder de adivinhar se isso vai acontecer. Então, a ideia dessa lista de razões para viver o kit de sobrevivência é trazer uma flexibilidade cognitiva para essa pessoa, de que sim, ela está passando por essa situação de pensamentos suicidas recorrentes, intensos e tudo mais, mas ela tem aí uma lista de razões para viver, ela tem uma série de situações positivas que aconteceram na vida dela, que dizem para ela que, olha, não é sempre assim, você também vive coisas boas, e traz esse lugar da ambivalência e da pessoa perceber que é só um momento difícil, é só uma situação, é só um momento. Então, ela reduz a desesperança no curto prazo, de, por exemplo, se lá no plano de segurança dela já aconteceram alguns gatilhos, e, nossa, ela está percebendo que precisa fazer alguma coisa antes daquilo caminhar para uma crise, ela pode pegar o kit de sobrevivência dela, rever todos esses objetos e aquilo atenuar um pouco aquela sensação de desesperança. E depois ela vai fazer outra coisa que também aumente a percepção dela de conforto e bem-estar. Follow-up para a gente saber se a pessoa está usando sessão a sessão, se ela precisa usar algum desses recursos, seja por conta de gatilhos, de estressores, ou seja porque ela só quis ir lá revisitar. Então, kit de sobrevivência pode ser a gente pedindo para a pessoa pegar uma caixa de sapato ou outro tipo de caixa e colocar lá todos os objetos que forem significativos para ela. Fotos, lembrancinhas que alguém deu a ela, bilhetinhos, frases que ela mesma pode escrever para si própria, para lembrar quando ela estiver pegando o kit de sobrevivência. Pode ser alguma música específica dela. Hoje, com esses tempos de IA, internet e afins, eu costumo dizer para a pessoa fazer num drive. Faz num drive, numa pastinha. E esse vai ser o kit de sobrevivência seu. Lá vai ter fotos, pode ter prints de mensagens positivas que você recebeu de pessoas que você ama. Pode ter outras coisas, como se fosse uma espécie de memorial. Pode ter imagens que te despertem sensação de bem-estar. Então, tudo você vai colocar dentro desse kit de sobrevivência. Seja ele físico, né, em termos de caixa, seja ele digital. E se a pessoa achar bacana e achar legal, pede para ela fazer os dois. Aqui também entraria a playlist, que eu chamo, né, como é? Playlist de sobrevivência, que é uma playlist que vai ter lá músicas que te levam para um estado mais positivo, que te levam para um estado mais enérgico. Então, falando sem bad nessa playlist, é só músicas que mudam seu estado, ou para uma sensação de calma, tranquilo, ou para a sensação mais ativada de felicidade ou alegria. E a pessoa vai construir essa playlist e já ter ela ali de backup, caso precisar. Até aqui, alguma dúvida sobre o que eu trouxe? A gente está chegando no finalzinho já do nosso encontro. Esse encontro é mais curto. E por hoje é só, pessoal. Deixa eu parar. Deixa eu saber se tem dúvidas, se querem fazer contribuições para os colegas. Caso não, vou pedir para abrirem a câmera para a gente tirar nossa foto de hoje. Quem puder, né? Abrir a câmera. Oi, Raquel. Tá bom. Alguma dúvida, gente? Até aqui. Sobre o que foi visto hoje? Ou alguma contribuição? Não? Então vamos para a nossa foto. Obrigada, Raquel. Arrume um cabelo, passe perfume. Sorriam. 1, 2, 3. Vamos lá. Oi.
Agora a outra de celular. 1, 2, 3. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Semana que vem, a gente entra nessa parte mais de estruturação de crença e prevenção de recaída, e a gente acaba o livro. Tudo bem? Até a próxima. Beijinho. Bom sábado por aí. Tchau, tchau.